Esta jornada do grupo Perspectiva Pictorum. Espero que todos estejam bem. E é um prazer receber, não só pela sua competência profissional, mas também pela amizade que eu tenho com Luiz Freire, desde Portugal, e vem colaborando conosco, não só na jornada, mas também no nosso congresso mais significativo, digamos assim, porque as jornadas acontecem de 6 em 6 meses e é uma situação mais aberta para os nossos alunos. E o grupo de pesquisa Perspectiva Pictorum tem um congresso especializado, né, não só na pintura, especificamente, que é a área que eu trabalho, mas também do ponto de vista da tratadística. E o professor Luiz Freire tem participado conosco desde 2007. Então, além de um amigo, é um ponto de referência profissional em relação a essas relações que eu considero importantíssimas, não só do ponto de vista da pintura, mas também do ponto de vista dos retábulos. E ele faz um trabalho de excelência sobre isso. O título da sua conferência hoje é Da Decoração Efêmera à Ornamentação das Igrejas, Relações de Ornamentos entre Projeto, Arquitetura, Escultura, Pintura e Talha. Então, eu agradeço muito, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Essa relação da decoração efêmera é um trabalho excepcional. Isso atinge não só do ponto de vista retabolístico, mas também do ponto de vista da cenografia e da pintura. Então, nos comove muito, nos atinge muito em relação a isso. Espero que os meus alunos estejam assistindo, né? E vai ser de grande valia, com certeza. O professor Luiz Alberto Ribeiro Freire, né? E como eu costumo chamá-lo de Freire, né? O meu amigo Freire, ele possui graduação e bacharelado em Museologia pela Universidade Federal da Bahia e licenciatura em Letras Vernáculas com Francês pela Universidade Católica de Salvador. É especialista em Cultura e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em História da Arte pela Universidade do Porto, em Portugal, com a tese intitulada A Talha Neoclássica na Bahia. Vale a pena dizer que o professor Luiz Alberto Freire ganhou um prêmio Odebrecht com o seu doutoramento, com as suas pesquisas, né? Um belíssimo livro, né? Desenvolve pesquisas sobre arte da talha, pintura e escultura das igrejas baianas, especialmente do século XIX, com atuação também em pesquisas sobre os estilos maneiristas, barroco, rococó e neoclássico. É professor titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, com titulação na graduação, mestrado e doutorado. Então, eu acho que a contribuição do meu amigo Freire e do nosso querido professor Luiz Alberto Ribeiro Freire será espetacular, não só para os nossos alunos, não só para o grupo de pesquisa, mas também para aqueles interessados no trabalho dedicado à talha, à arquitetura, à pintura, e um ponto excepcional que eu admiro muito o trabalho dele, que é essa relação com os tratados. Ok? Passo a palavra, então, ao professor Luiz Alberto Freire e peço a todos que desliguem os microfones, ok? Muitíssimo obrigado. E, no final, teremos possibilidades de conversas, discussões e tudo isso, tá bom? Eu queria agradecer a Magno o convite e a apresentação, e realmente é uma parceria muito longa que nós temos. Eu integro o grupo de pesquisa, Perspectiva Pictorum, né? E, antes de tudo, eu queria pedir desculpas pela sexta-feira passada, mas, assim, tudo que podia acontecer com os dois notebooks aconteceram. Eu tenho um notebook antigo que eu não quero descartar de jeito nenhum. Mandei fazer um upgrade e era onde eu estava fazendo a apresentação. O problema começou com ele, que ele não conseguia reiniciar. Daí que aconteceu que, enquanto isso, eu testei com Valéria no outro notebook, que é o mais novo. Entrei na sala, testamos, tudo bem. Depois, aí eu estava fazendo uma outra apresentação, porque estava dada por perdida, que estava no computador mais antigo da Apple, né? E, enquanto isso, falando com o técnico, que me ajuda sempre, daí que
O outro eu não conseguia entrar no Zoom de jeito nenhum. Mandava baixar, mandava reiniciar, e eu não conseguia nada. Finalmente, o técnico me pediu que eu desse um comando no da Apple, e esse comando deu certo e voltou tudo. Foi quando eu entrei na sala, mas aí o pessoal todo já tinha sido dispensado. Então, eu peço desculpa, foi a primeira vez que isso aconteceu. Parece até que tinha uma opção de nós ali, né? Que só Nossa Senhora Desatadora de Nós podia acudir, mas ela devia estar com outras incumbências, né? Com tanta morte, com tanta Covid, enfim. Bom, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o que eu vou apresentar para vocês é, na verdade, um toque superficial no assunto, porque esse assunto exige que você tenha acesso a muitos acervos, e esse acesso, mesmo com a internet, não é tão fácil, né? Demanda, sobretudo, a visita a determinados acervos que nem estão em exposição, que não, e muitas viagens, sobretudo à Europa, né? Se registrou muito pouco, e o pouco que se registrou não se preservou da arte efêmera, da decoração das festas, da decoração das ruas e da decoração da própria igreja. Porque, por incrível que pareça, as igrejas tinham, por cima da talha, uma decoração efêmera, que era feita nos dias de festas, nas missas solenes, enfim, nas efemérides, que requeriam um tratamento especial, por incrível que pareça, porque a gente já olha para a talha e já acha o ambiente muito bem composto, né? Mas havia essa decoração. Essa decoração, infelizmente, a gente não tem grandes registros dela. Pode ser que nas fotografias, uma ou outra, né, a gente consiga, mas é um material que ainda não nos chegou, pelo menos em quantidade, ao conhecimento. Mas o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou pegar um material que eu colhi durante as pesquisas da tese, porque se era uma coisa que eu tinha convicção, é que ao fazer o doutorado em Portugal, eu ia ter a possibilidade de acesso a arquivos com tratados arquitetônicos, ornamentais, e não imaginava tanto as gravuras avulsas. Quando eu fui, o nível de conhecimento que a gente tinha disso era muito reduzido. As gravuras avulsas aqui tinham sido bem trabalhadas por Hannah Levy, fazendo a relação com os azulejos, né? Com a talha, era quase inexistente, a não ser as portadas de Cérlio, que sempre foi, Benedito Lima de Toledo, sempre fez uma relação com os retábulos. Mas, assim, o Pozo mesmo, se falava em Pozo, mas não se conhecia o Tratado de Pozo, como hoje nós conhecemos e trabalhamos. De modo assim que, quando eu cheguei em Portugal, abriu-se para mim um mundo de referências artísticas, que era aquilo que eu precisava para entender o que é que acontecia, o que é que aconteceu aqui na Bahia, né? E mergulhei nessa cultura artística em que a arte vai se referenciando, porque o método da invenção era esse. Nenhum arquiteto, ornamentista, pintor, partia do zero absoluto. Partia de uma obra realizada ou comunicada através de gravura, porque nem sempre elas eram realizadas. Tem obras que viraram gravuras que eram projetos, não foram materializadas, mas que aquelas gravuras ajudaram, no mundo de influência da Europa Ocidental, ajudaram a conformar, a gerar soluções com base naquela criação. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o fruto de uma olhada, de uma primeira mirada dessa recolha que eu fiz, que foi imensa essa recolha.
nem eu mesmo dou conta do quanto que eu recolhi. Então, eu vou começar apresentando, porque é melhor seguir o roteiro da apresentação. Vou aqui fazer a apresentação, vocês me digam se está tudo certinho. Vocês estão vendo a apresentação na tela cheia? Sim, Luiz. Sim, pronto. Eu vou aqui ver se minimizo isso. Acho que eu vou tirar isso. Eu não me importo se aparecer torto, enfim. Bom, eu fiz uma modificação no título, porque quando a gente tem que dar um título, a gente fica um pouco inseguro, depois a gente vai amadurecendo, de modo que ficou da arte efêmera à ornamentação das igrejas, relações entre ornamentos festivos, natureza, projetos, arquitetura, cenário teatral, escultura, pintura, talha, gradis, joalheria, vestuário, bordado, gravuras e tratados. Então, vamos ver o que é que a gente tem com isso. Como é que eu não estou conseguindo passar? Ah, pronto, agora consigo. Bom, quem estuda o assunto sabe que como é que as ordens arquitetônicas gregas e os ornatos delas, como é que elas tiveram origem, sobretudo do capitel coríntio, né? De modo que Vitrúvio explica, né, que uma jovem morreu muito cedo, muito jovem, e que se depositou um cesto com raízes de acanto. E as raízes, os acantos, então, cresceram e colaram na estrutura do túmulo, que era uma estrutura arquitetônica, arquitravada, né? Judiação. Ó, quarta-feira é logo de manhã, tá? É às 9h. A primeira é antes de tudo. Obrigada. Tem uma interferência de fundo. Então, assim, é uma nítida relação entre a natureza, que são as folhas de acanto, que vocês estão vendo aqui na imagem, e como elas vão sugerir um ornato de uma ordem que era mais do que um ornato, mas era um sistema de proporções e toda uma relação também de outros ornatos, né? Mas, assim, o fato é que a ornamentação das festas ela se ampliou grandemente no Barroco, né? E essa pompa, né, que hoje a gente pode muito bem exemplificar na Semana Santa de Sevilha, né? E também no próprio Carnaval do Rio de Janeiro, que é ainda um resquício desse barroquismo. O que eram essas festas com vários carros alegóricos e com uma ornamentação de rua, uma movimentação de pessoas vestidas também com modelos e fantasias diferentes. Enfim, tudo era uma atração para o visual, para o olfativo, para todos os 5 sentidos, né, que o Barroco trabalhou muito nessa questão dos 5 sentidos. Então, vocês estão vendo isso aqui, é um registro, dos poucos registros que a gente tem de uma festa em Bruxelas, que é o triunfo da arquiduquesa Isabela, né? Ela está disponível em alta resolução. Mas, assim, a gente tem também registros da procissão de Corpus Christi feito em Valência, na Espanha, que ainda hoje eles fazem, mantendo a tradição, né? Bom, aqui na Bahia, nós temos esse painel de azulejos que mostra a festa, a manifestação pública de júbilo pelo casamento de Dom José I com Dona Mariana Vitória de Bourbon, né? O casamento só foi consumado em 1732. E aqui aparece assim, os arcos, que eram arquitetura efêmera, que eram feitos, né, ali para o evento, depois eles eram desmontados e
o material podia ser descartado ou usado em outras coisas. E, no mais, o desfile das carruagens, enfim, coisa que a gente vê ainda hoje na Inglaterra, sem a pompa que deveria ter no século XVIII, né? Vejam que nesse painel a gente já nota a disposição dessas guirlandas ou grinaldas de flores, né? que se pendem e fazem essa ornamentação. O uso dessas guirlandas era muito comum na ornamentação das festas e dos eventos, inclusive fúnebres, né? Em alguns países, é muito comum ainda o uso delas em outros formatos, como é o caso da Índia, né? Que pega os cravos e faz aquela... É uma guirlanda, uma espécie de guirlanda, né? Então, aqui uma exibição do corpo militar armado, né? Fazendo suas evoluções, enfim. Nós temos esse registro que nos traz um pouco a ideia de como seria um festejo público, né? Mas, olha, voltando àquela ornamentação que se fazia nas igrejas, chamadas de armação. Armação, hoje a gente usa para outra coisa, né? Geralmente muito ruim, mas também eu achava essa ornamentação uma coisa... Não conheci a que se usava no 18 e no 19, mas as de hoje, de determinados casamentos, eu acho uma coisa superlativa. E fico me questionando como é que pega uma igreja tão bonita e, às vezes, enche de elementos, quando só flores naturais nos altares dariam conta de torná-la mais bela, né? E luzes, evidentemente. Então, assim, a armação, o Dom Rafael Blutot, ele diz: tudo que serve de adorno e ornato às casas, e templos como cortinas, sanefas, trumões e companhia, né? Trumões é uma coisa interessantíssima, viu, Magno? Porque é criar ilusões no âmbito das artes. Processo por meio do qual se torna possível criar ilusões em filmes, no teatro, no palco, etc. Né? Então, veja, esse profissional que fazia essa decoração chamava-se de armador. E eles atuavam em várias situações, inclusive nas missas fúnebres e na própria decoração da casa do morto. Então, eles tinham muita atividade, né? Numa sociedade em que tudo era motivo para uma expressão pública, né? Então, eles tinham muita atividade. De modo que, em cima dessa talha, eles colocavam panos, colocavam guirlandas, colocavam flores artificiais, flores naturais, deviam colocar bordados a ouro, medalhões, enfim. A gente não tem ideia do que era. Eu gostaria muito de saber como eram essas armações dentro das igrejas. Eu só sei que... isso aqui é um texto meu, eu não vou nem ler, está no meu livro, exatamente sobre isso, né? O que eram as armações. Eu só sei o seguinte, que a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santana se incomodou enormemente com a questão das armações. Então, ela, em 1827, nesse livro de termos de resoluções da mesa, ela indica o seguinte: da mesma forma, foi lembrado que, estando a nossa sacristia com um retábulo de madeira, anos assentado nas paredes dela para seu ornato, se estava arruinando por não se ter pintado e dourado como era de necessidade fazer-se. E já a mesa que serviu nesta Irmandade no ano de 1821 intentou e não conseguiu, sendo prejudicada com algum adiantamento que fez ao pintor por obstáculos que ocorreram, dando lugar com estas demoras, a se ir danificando cada vez mais o dito retábulo com os pregos do que se servem os armadores para segurarem as suas fazendas nas ocasiões de se fazerem as armações para as festividades da mesma Irmandade.
tendo por isso já caído algumas molduras dele e outras quebradas, e sendo todo o referido bem ponderado pelos irmãos da mesa, se assentou. Então, ali, ó, em 1827, eles já estavam tendo os resultados dessas armações, que ainda é um grande problema nas igrejas, né? Essa questão de colar cartazes em qualquer lugar, essas coisas todas. Bom, mas aí a gente tem, em 1783, na mesma Irmandade, que é uma matriz, é uma igreja matriz, nós temos um rascunho do Novo Compromisso. Esse rascunho é extremamente interessante, porque eles falam como é que deviam sair em procissão, a ordem hierárquica. É muito bom esse documento de Santana. Mas, assim, o que mais nos interessa é que ele diz aqui, na outra página, a igreja não se armará por armadores, porque as armações só servem de destruir os retábulos e paredes, e, quando muito, por não estar ainda a igreja de todo acabada e ornada de pinturas. Se armará somente os 3 portais, púlpitos e óculos, e se dará por esta armação 20.000 réis, porém, acabando-se as obras e pondo-se na sua última perfeição, porém, acabando-se as obras e pondo-se na sua última perfeição, a igreja de sorte nenhuma se consentirá qualquer armação, pois fica sendo supérflua. Olha, eu acho que eu sou a encarnação de quem inseriu no compromisso esse pensamento, né? Então, veja que, para eles, quando tivesse tudo dourado e concluído, não deveria mais fazer armação de modo algum, né? E aí explica por quê. Bom, eu tenho aqui uma imagem, não é propriamente de uma armação, mas é uma imagem antiga e que hoje a gente ainda encontra nas igrejas, que é essa mania de decorar os altares, a capela mor e alguns ambientes com plantas naturais, né? Não seria uma ornamentação festiva, mas, de qualquer maneira, nas festas se esmeram mais ainda em distribuir esses caqueiros, esses vasos de plantas, né, na capela mor, à frente dos altares, e assim por diante. Eu cheguei a ver uma foto antiga do retábulo da igreja da sede Campinas, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em que o trono era todo ocupado por crianças vestidas de anjos, acho que na cerimônia da coroação da Virgem. Eu não pude fazer cópia dessa fotografia, porque cessearam muito meu trabalho lá no arquivo, mas, assim, eu vi essa fotografia e fiquei impressionado, porque as crianças ocupavam quase todos os degraus do trono, os mais de baixo, né? E também foi me dito que parou de aquilo com cautela para que não houvesse acidentes com as crianças. Bom, mas é só para a gente ter uma ideia de como essa ornamentação, ao cúmulo que essa ornamentação e essa interação com a talha e com o retábulo mor, sobretudo, podia alcançar, né? Mas nós vamos entender tudo isso, porque tudo isso que se passou na igreja no passado próximo tem referências muito antigas, tá? Bom, por outro lado, os eventos civis, as festas civis, as expressões patrióticas, elas também tinham uma expressão estética urbana e efêmera, sobretudo concentrada na construção de arcos, que é a ideia do arco triunfal romano, né? E do próprio ressignificação cristã católica do arco significar o triunfo da ressurreição sobre a morte, né? Que é a grande promessa do cristianismo.
De modo que aqui vocês têm uma pintura de Prisciliano Silva, feita entre 1929 e 1930, e que é uma pintura que está no Salão Nobre da Câmara Municipal de Salvador, que representa a entrada do Exército Libertador, que foi o corpo militar que lutou na Guerra da Independência da Bahia, né, do Brasil na Bahia, né, que o único lugar em que se combateu foi aqui na Bahia, e foi um combate travado por escravos, por caboclos, por vaqueiros, né? E quando esse exército vencedor entra na cidade, como a cidade foi toda envolvida, e não só a cidade de Salvador, mas a de Cachoeira, de várias outras do Recôncavo, então o povo vai às ruas para ovacionar, receber esse exército vitorioso. Então, a festa do 2 de julho em Salvador, todos os anos, é a replicação dessa entrada, com, evidentemente, todos os acréscimos que foram, e as diminuições que foram acontecendo durante o século XIX, XX e até hoje, né? Vejam que tem lá um arco feito de folhas naturais. É um arco feito de folhas naturais. E olha o desenho que Prisciliano faz com esse arco de folhas naturais. Vejam que é um arco, tem uma certa ordem, mas as folhas e as flores estão dispostas de uma maneira mais de uma decoração rápida, não é? Quando eu cheguei a Salvador, eu ainda vi esses arcos de folhas naturais em alguns pontos da cidade no festejo de 2 de julho. Depois eles foram substituindo por uns arcos feitos de compensado, pintado com as cores da bandeira do Brasil ou da bandeira da Bahia, enfim, uma coisa muito desinteressante. Seria muito melhor manter o arco de plantas e flores naturais. E não é que na igreja de Nossa Senhora do Bonfim, que é o culto mais famoso, que atrai todas as atenções da cidade, de fora da cidade, do mundo, podemos dizer, né? Para essa colina, eles fizeram um arco triunfal. Eles fizeram um arco dentro da Capela Mor, que antecede imediatamente ao retábulo Mor, e que é um arco que se assemelha muito aos arcos que eram feitos com as folhas e flores naturais, né? Esse trabalho foi um trabalho de vários entalhadores. Isso aqui eu cheguei bem perto desse arco, porque estava sendo restaurado, e eu subi os andaimes, para vocês terem uma ideia da magnitude dele, né? Do florão, das guirlandas, né? E esses arcos vão ser sustentados por essa coluna em estípite, que era uma coisa muito raramente usada e que dá à decoração dessa capela uma tonalidade bem diferente. Então, assim, vocês vejam que a passagem das soluções efêmeras, elas são muito objetivas, né? Não que nesse momento em que o entalhador pensou essa decoração e introduziu esse arco, não que a tradição da arte ocidental, europeia ocidental, já não tivesse isso incorporado, já tinha, mas acontece que essa igreja teve importância enorme para os movimentos pró-independência da Bahia. Então, assim, esse retábulo mais ou menos, foi construído mais ou menos no período que antecede e que sucede a independência. Então, pode ser que a decisão de colocar esse arco fosse, de uma certa forma, aludisse a essa vitória, que provavelmente foi também, e foi muito creditada, à intersecção
do Senhor do Bonfim. Então, assim, veja que o que é que Marieta Alves nos diz. É digna de nota a participação de alguns artistas na independência da Bahia. Tal foi o caso do operoso entalhador Joaquim Francisco de Matos, que não somente acresceu ao seu sobrenome o apelido nacionalista Roseira, como foi condecorado com a medalha da Guerra da Independência. Na verdade, provavelmente por ter combatido ou se envolvido em maior grau nas lutas. E o pintor e dourador Bento José Rufino da Silva, que trocou o nome Silva pelo nativista Capinã. Assim como desenhou a crayon o arco levantado em homenagem aos heróis do 2 de julho pelas religiosas da Lapa. As religiosas da Lapa tinham perdido a sua abadesa, porque as tropas portuguesas de Madeira de Melo queriam entrar no convento e ela se colocou na frente e disse que só depois de morta. E eles, então, mataram a abadesa, né? E ela virou uma heroína da independência. Ela aparece no desfile, sendo representada e tudo mais. Quem não conhece os festejos 2 de julho, depois da pandemia, venham, porque é uma festa interessantíssima. Tem uma parte oficial, geralmente chata, dominada pelos políticos, mas a maior parte da festa é determinada pelo povo, entendeu? Tendo espaço para todos os segmentos da sociedade. Então, vale a pena vocês virem. Então, vocês vejam que o arco das religiosas foi desenhado por um artista, né? Por um pintor, né? Havia também as festas oficiais relacionadas à morte, né? Aos ritos fúnebres e às comemorações de aniversário, de nascimentos, batizados, casamentos da família real, né? Essas efemérides deveriam ser comemoradas ou solenizadas em todo o reino, né? Reino português. Então, assim, todas as partes desse reino, isso deveria ter uma expressão de alegria ou de dor conforme o evento, né? Então, assim, seguindo a lógica do período, se o reino celebrava o morto, todo o império deveria, por submissão ao monarca, fazer o mesmo. As pompas fúnebres, que incluíam sermões, orações, sonetos, poemas, glosas, acrósticos, dentre outros, faziam parte do colorário de obséquios próprios a alguém de alta posição, distinguindo os melhores e reafirmando a hierarquia social. A morte dos grandes, com seu aparato cerimonial, constituía motivo de atração popular, manifestação póstuma de vaidade e prestígio. O desfile fúnebre recapitulava o sentido da distinção social pela exibição de rígidos códigos de etiqueta inspirados na vida da corte. Último rito de submissão coletiva, derradeiro ato de fidelidade compartilhada entre súditos de todos os níveis hierárquicos, uma obrigação e uma honra, né? Isso aqui, segundo a Maria Paula Lourenço, em Portugal, séculos 17 e 18, assistiram a uma escalada vertiginosa nos ritos de passagem que preparavam o morto para sua incorporação no além-túmulo, as exéquias da família real. Então, esse texto que eu marquei é de Luciana Sobral, e ela cita vários estudiosos, entre eles Valéria Maria Ferreira, Ana Cristina Araújo, e diz uma oportunidade ímpar de publicar aos 4 ventos toda a glória, riqueza, força e poder dos Bragança. Esse investimento em propaganda política e ideológica ficou patente durante as exéquias da rainha Dona Maria Sofia Isabel, falecida em 1699, aos 32 anos de idade, vítima de erisipela, tendo exercido por 12 anos o título de Rainha de Portugal. Então, depois a gente vai ter, evidentemente, muitas solenidades fúnebres, sobretudo quando morre Dom João V. Eu, infelizmente, não consegui
a descrição das festividades na Sé da Bahia, mas mas não existe o risco ou a gravura do catafalco, do mausoléu efêmero erguido para essas pompas fúnebres. Então, mas o de Dona Maria existe, agradeço inclusive a Belinda, que me facilitou o acesso. Então, ela vai morrer em 1816, 1 a 20 de março de 1816, mas só foi noticiada em 7 de junho. Então, quer dizer, há um estranhamento da autora por essa demora, né? Eram lentas, e não eram tão lentas as comunicações entre Bahia e Rio de Janeiro. O Senado da Câmara, porque Dona Maria I morre no Rio. O Senado da Câmara desta cidade fez sexta-feira a cerimônia dos escudos quebrados. Como é antigo estilo, o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo, depois de exortar os seus diocesanos a sufragiar a alma da rainha Nossa Senhora, que santa glória haja, celebrou com seu clero um ofício fúnebre com oração, a que assistiu o ilustríssimo e excelentíssimo senhor, conde governador, o corpo da relação, o Senado da Câmara e a oficialidade militar na catedral. Então, se celebrasse exéquias na forma do costume, encarregando a sua execução ao capitão de mar e guerra, intendente da Marinha e Armazéns Reais, Francisco Inácio de Miranda Everard, deputado da mesma junta. Apareceram no dia 30 de agosto, à tarde, as portas todas enlutadas, e na do centro, a inscrição seguinte. Deduque quase, torrentem, aí, leiam aí, por favor. Levanta-se dentro um suntuosíssimo mausoléu, isso é que nos interessa, quase de altura e largura da igreja. Gente, esta igreja já é a igreja dos jesuítas servindo de catedral. Então, não é, Belinda? Está correto isso, né? Então, veja bem, Sim, o pé direito é altíssimo, o pé direito é altíssimo. Então, veja que a estrutura do mausoléu era quase a do pé direito, né? Sustentado em 4 grupos de 12 colunas, sobre pedestais que suspendiam uma bela peça de arquitetura de ordem coríntia, sobre a qual o gênio português, calcando a morte e o tempo, abraçava um listão, um listel, em que se lia, aí novamente vocês leiam, né? Então, assim, infelizmente eu não consegui, não pude traduzir, poderia até ter traduzido, mas não pude. Para a próxima apresentação eu trago traduzido. 12 estátuas que personificavam as virtudes da prudência, da justiça, da fortaleza e caridade, adornavam a cornija do mausoléu. Um pano de veludo recamado de ouro cobria o túmulo, que pousava sobre uma urna em que se liam as instruções seguintes. Aí está falho o documento. Nos intervalos das colunas estavam 8 esqueletos, que sustentavam as bandeiras das nações, cujas famílias reinantes deram os augustos avós da sempre querida Casa de Bragança. Nos pedestais, isso foi uma notícia da Gazeta, da primeira Gazeta Idade do Ouro do Brasil, a primeira Gazeta impressa na Bahia. Nos pedestais de cada uma das colunas liam-se dísticos em latim e na base foram colocados os versos latinos da autoria de José Francisco Cardoso, já muito conhecido entre os literatos nacionais. As paredes da igreja estavam cobertas de panos negros, intercalados por tajas com mais palavras em latim. As capelas também estavam forradas de negro, com galão de ouro, e em cima do arco do cruzeiro havia um grande quadro que mostrava a união das virtudes. Vocês notem, isso tudo era arte efêmera. Era uma decoração, uma arquitetura efêmera e uma decoração efêmera.
O pavimento do templo estava enlutado até a porta da rua, e todos que ali entravam experimentavam de improviso aquelas fortes sensações de terror e de saudade, que eram inspiradas pela grandeza, simplicidade e majestade daquele funéreo aparato, que fazia recordar ao vivo os textos dos livros santos. Aí tem lá... Manuel da Costa Pinheiro distinguiu-se pelo seu grande trabalho e artifício na armação do templo e mausoléu. José da Costa Coutinho, pelas pinturas. Manuel Inácio, pela rara delicadeza dos esqueletos. E Estanislau Francisco dos Santos, pelo ornato e simetria dos castiçais e direção de todas as peças de prata e ouro. Aí, a autora do texto, da Beatriz Nisa, diz: estas eram aquelas arquiteturas efêmeras que também caracterizam o antigo regime, que hoje começam a ser devidamente estudadas. Então, ela escreveu sobre a primeira Gazeta da Bahia, a Idade do Ouro do Brasil, e publicou Maria Beatriz Nisa da Silva. E vamos ver, então, as referências a um tipo de edificação que vai ter sua vida em projetos, em arte efêmera, em gravuras que nunca foram realizadas e em realizações, retábulos e tudo mais, né? Então, assim, isso aqui que vocês estão vendo não existiu, existiu fisicamente em pintura, feito por Carlo Rainaldi, em 1650. É um teatro sacro, em que ele apresenta esse baldaquino para a exposição do Santíssimo, né? Então, ele foi uma arte efêmera, mas que gerou uma gravura, e essa gravura circulou dessa cultura artística e, com certeza, serviu de base para muitas criações de artistas contemporâneos e de artistas de outras épocas que se seguiram. Aqui é um catafalco, é uma espécie de mausoléu, sendo que o mausoléu é efêmero, né? Para as pompas fúnebres de Dom Pedro II, o rei de Portugal, que foi erguido por Carlo Fontana em 1707. Carlo Fontana era um arquiteto italiano que trabalhou, foi contratado para todas essas obras na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses de Roma. Então, tudo que vocês estão vendo aí foi realizado com madeira, com tecido, com todas as técnicas utilizadas na arquitetura efêmera, na arte efêmera, né? E que hoje a gente não... Bom, a gente tem uma ideia quando vê as festas das Fallas, em Valência, na Espanha. Essa festa é um grande exemplo do que era essa arte efêmera, porque a gente pensa que ela tinha acabamento primoroso, tudo dela era de grande empenho técnico e estético. Não vamos pensar que era uma coisa improvisada, não era uma coisa improvisada. Esse catafalco, evidentemente, passado os ritos fúnebres, ele foi desfeito e ficou a gravura, porque era importante que todo o reino e que a própria família real tomasse conhecimento do que foi feito na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, da colônia portuguesa lá em Roma, né? Mas, olha, se a gente achou esse catafalco anterior uma obra de grande relevo, o que dizer desse outro, que já foi erguido por um arquiteto português, trabalhou para essa mesma igreja quando da morte das pompas fúnebres de Dom João V. O nome dele é Manuel Rodrigues dos Santos, e ele trabalhou com Carlo Fontana, portanto, de uma certa forma, se apropriou da cultura artística do ateliê de Carlo Fontana. Esse tema da coroa real, sustentada por anjos, e esses baldaquinos monumentais. E ele dá, inclusive, referência das pessoas nos ritos, no rito que foi feito.
e na demais decoração que a igreja recebeu. Bom, mas a gente tem um mundo de gravuras, né, que é um mundo todo a ser revelado. Na verdade, a gente ainda não tocou o suficiente nele, porque depende dos acervos. Portugal teve a grande vantagem de, quando as ordens foram encerradas, quando foram condenadas a se extinguirem, né? Os acervos das bibliotecas foram encaminhados para a biblioteca pública. No caso, a Biblioteca Pública do Porto recebeu toda essa parte de tratados arquitetônicos, ornamentais. Tem um fundo muito precioso, mas não é só no Porto, e não é só também na biblioteca. A Faculdade de Belas Artes tem um acervo de gravuras avulsas fenomenal. Mas em Coimbra a gente acha em Lisboa também, e eles estão organizando esses acervos para o acesso, né? Lembrando aqui que pesquisar em Portugal é uma coisa maravilhosa. Magno está aí de prova. A gente não nos é cerceado o acesso a nada, nem à reprodução. Então, veja, essa gravura, eu cheguei a comprá-la num alfarrabista, que é o sebo de lá, e eu não sabia que tinha sido realizado. É uma obra de Carlo Fontana, daquele que fez o catafalco das exéquias de Dom João II, né? Dom João II, de Portugal. Então, veja bem, aí depois sai um livro só sobre as obras de Andrea Pozzo, um livro italiano. E aí está lá a obra realizada, de Andrea Pozzo, não, de Andrea Pozzo, mas Carlo Fontana estava lá no livro. Então, aí nós soubemos que o retábulo existe, né? E está lá construído bastante, com uma materialização bastante próxima do projeto que gerou a gravura, ou talvez a gravura tenha sido posterior à edificação. Olha, esta gravura é que vai levar a notícia dessa solução arquitetônica para o mundo de influência europeia, e daí vai influenciar a outros artistas, arquitetos e ornamentistas e entalhadores a fazerem coisas a partir dessa criação. Voltando aos catafalcos, esse foi erguido na sede de Luanda, de São Paulo de Luanda, na África, em Angola, né? Também comemorando as exéquias, comemorando não, mas reverenciando as exéquias de Dom João V. Com certeza, nosso baldaquino deve ter sido muito pomposo, como a descrição fala lá do de Dona Maria, e na de Dom João V também. Mas, infelizmente, não restaram os desenhos, os projetos. Esse aqui a gente não sabe o nome de quem fez, mas ele era sobrinho de Santos Pacheco, né? Em 1751. Além das pompas fúnebres, havia um ritual que era um ritual das 40 horas, que foi estudado muito bem pelo padre Fausto Martins, do Porto, né? E esse italiano, G. Amato, faz em 1685 essa proposta de uma arquitetura efêmera, de um baldaquino efêmero, para a exposição do Santíssimo. Essas 40 horas era a exposição do Santíssimo e orações e canções, né, para louvar o Santíssimo Sacramento. Era um ritual extremamente complexo e que o professor Fausto Martins coloca isso muito bem no seu artigo. E vejam que aparatos como esses que vocês viram de Amato vão ser propostos por Filippo Passarinos, outro italiano, no século XVII, também com bulbos, com cúpulas vazadas, e tudo isso, cortinados e tudo, era de pano, de tecido, mas poderiam se transformar e serem de mármore, serem de
madeira, madeira policromada, dourada, enfim, conforme a interpretação que os vários artistas dessem nos vários lugares do mundo de influência europeia. Como aqui, o baldaquino da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, da Bahia, foi interpretado em madeira já lá para 1813, 1814, onde esse tema, quer dizer, foi criado, né? Porque esse risco foi feito nesses anos. E a confecção dele se desdobrou nos anos seguintes, até a década de 20, o final da década de 20 do século XIX. Né? Vejam que há nele um excesso de decorativismo, muito embora já comece a haver uma simplificação dessa carga decorativa. Mas aí, olha, as guirlandas estão presentes, os motivos florais, fitomórficos, né? Já preponderam sobre os motivos figurativos, e assim por diante. Né? Esse retábulo, onde trabalhou um grande entalhador baiano, vai ser reinterpretado nesse outro, que é da Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Essas minhas fotos, gente, foi antes do restauro. A igreja hoje já está mais composta. Então, porque nós tivemos lá também bem conservada, o padre Renato está tendo uma dedicação muito grande à conservação do templo. É uma decoração belíssima do século XIX, a quem devemos a Joaquim Francisco de Matos Roseira. Ele fez entre 29 e 33. Aqui é um caso especialíssimo, porque Pozo era um artista que ele não se negava a trabalhar para todos os orçamentos. Então, se não podia fazer de mármore, fazia pintado, numa pintura ilusionista. Então, o que é que ele fez aqui? Ele fez um retábulo pintado. Tudo que vocês estão vendo aí é pintado aqui no fundo, né? Mas a mesa do altar é tridimensional, porque era preciso apoiar os castiçais e todo o ofício da missa, né, que precisa da mesa do altar. Mas, assim, foi uma realização de 1699 a 1701, e ele publicou no tratado. Só que, no tratado, você não distingue se a obra era tridimensional ou se era uma pintura ilusionista. E isso aí vai ganhar o mundo, porque é um tratado extremamente traduzido e publicado em vários lugares. Aqui é um exemplo típico de como ele tinha a capacidade de dar soluções baratas e dar soluções adaptadas à capacidade financeira de cada organização religiosa. Então, esse modelo que ele publicou no tratado, chama de Fábrica Quadrata, no primeiro volume do tratado dele, ele faz plano com pintura ilusionista, ou seja, isso que está atrás da mesa do altar é recortado em madeira e pintado. E faz ele tridimensional, provavelmente em pedra ou madeira, na Casa Franciscana e na Igreja do Convento Franciscano de Viena, uma obra de 1706, 1707. Este aqui ele faz entre 1676 e 1678, e esse aqui, ainda em Veneza, ele faz entre 1630 e 1674. Aqui em mármore, né? E veja que já destituída de cores, né? Como de resto, da Casa Franciscana de Viena, da Igreja do Convento Franciscano de Viena. Notem que até a figura do São Francisco Xavier, desse retábulo do centro, é recortada e pintada. Né? E olha aqui o que os entalhadores, que a gente não sabe o nome, conseguem fazer na Bahia em madeira dourada e policromada. Provavelmente é de finais do século XVIII e bem início do século XIX. É um retábulo belíssimo que foi restaurado por Júlio Maia há alguns poucos anos atrás, e é um retábulo que a gente vê claramente resquícios de rococó
e já soluções bastante neoclássicas, né? Mas também com alguma permanência barroca, como sempre, né? Enfim. E notem que o artista ele podia também se inspirar em soluções que estivessem em outras gravuras, né? Como, nesse caso, na Igreja do Bonfim, as peanhas, ou os pilastras, que sustentam dois dos evangelistas, podem ter se inspirado, podem, não é necessariamente não se inspiraram, podem ter se inspirado nessa gravura de cenário teatral de Giuseppe Galli Bibbiena. Mas também, por que eu digo podem? Porque essa ideia de plumas, de palmas, de feixe de palmas, cingido por fitas que se cruzam em Santor, desculpem a palavra, mas é a palavra heráldica que se diz para X, né? Mas, assim, era corrente, estava nos cabelos, no toucado das mulheres do final do século XVIII, estava na própria vestimenta, né? Então, assim, era corrente essa ideia de pegar as fitas e trançar, trespassar em X, né? Então, os cenários teatrais tiveram grande importância para essa cultura artística, sendo que eles eram direcionados para o palco, dando uma ênfase muito grande à perspectiva, à profundidade, porque os cantores operísticos e os atores tinham que entrar de vários lugares, e isso também aumentava a empatia e o envolvimento do público, o próprio pathos da representação. Então, assim, esse é da família do Galli Bibbiena, do Giuseppe, né? E você vê os pergolados, um jardim, né? Enfim, com as figuras em cena. E vejam que esses bulbos eles vão ser muito presentes na talha baiana do século XVIII. Bazin já tinha observado isso, só que ele chama de dosséis piriformes, mas são bulbos, né? E veja que no século XIX eles ainda persistem, como aqui no retábulo mor da Igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória, no bairro da Saúde, em Salvador. Veja que o arremate do retábulo, a cúpula, é um bulbo, né? Então, só para vocês entenderem que, assim, essas proposições de Bibbiena existiram na formato de pintura, em perspectiva, ilusionista, ou em cenário feito com madeira, ou mesmo com pano pintado, entelado, né? E que depois se acabou, tudo se acabou. E podem também até não terem sido realizados, né? Olha aqui essa versão pintada, né? Hoje existe umas réplicas desses cenários em papel cartão, cartolina pintada, impressa, são muito bonitos e dá uma ideia de como eles funcionavam. É impressionante na Bahia como eles interpretam o repertório clássico, né? E a gente, o tempo todo, eu ficava me perguntando de onde vinha essa formação. Claro, tinha formação oficinal, que a gente costuma pensar que era uma formação superficial, não era, não. Era uma verdadeira escola. A diferença é que a escola estava no canteiro de obras, na oficina de trabalho do mestre, mas tinha ali todo o rigor e acompanhamento do mestre e dos oficiais, que também ralhavam, diziam, olha, não está bem, não tá bem feito, é preciso refazer, e assim por diante, né? Então, mas era necessário saber qual era a cultura dessas oficinas, que deram nisso que vocês estão vendo, né? Em madeira, dourada, policromada, né? Tudo isso foi feito no século XIX aqui em Salvador, né? Então, verdadeiras máquinas, com um número grande de colunas. Esse, por acaso, tem 4, mas, em geral, nossos retábulos têm
8, 6, 10, 12, né? E essa interpretação dos motivos clássicos, né? Dentículos, ovalos e caneluras, né? De onde veio essa interpretação, né? Então, assim, a gente começa a ver que nessa cultura artística abundava nos tratados e nas gravuras os ensinamentos de como interpretar as ordens, os capitéis, os ornatos dos capitéis, os ornatos das caneluras, os ornatos das molduras, né? Tudo isso estava lá presente e o artista podia ali se inspirar ou até mesmo tirar literalmente a cópia, fazer a cópia desses ensinamentos. Mas na Bahia a gente teve uma aula militar de arquitetura, né? que contou com alguns professores e, entre eles, um baiano, José Antônio Caldas, que sofria, coitado, para dar essas aulas. Tem muitas demandas dele pedindo que os militares fossem liberados do trabalho para poder assistirem às aulas, pede aumento, enfim, uma dificuldade para manter essas aulas. Mas ele manda para o Conselho Ultramarino esses desenhos feitos por alguns dos alunos, tirados, reproduzidos do Tratado de Belle-Dor, né? Então, eles estudavam aritmética, álgebra, geometria elementar, trigonometria, geometria prática, longemetria, altimetria, planimetria, estereometria, geodésia, pantometria e nivelamento. Arpentagem e medição das obras de cantaria, alvenaria, carpintaria, boa parte de geografia e o modo de tirar as cartas geográficas, topográficas e iconográficas, e a desenhar todo tipo de plantas militares e civis, e ainda o ensaio de ótica, arquitetura civil, entre outras lições específicas da arte da guerra. Esse foi um estudo feito especialmente sobre essa aula, que é de Mário Mendonça Oliveira, publicado em 2004. Ele fez a pesquisa no mesmo tempo que eu, em Portugal, e a gente se encontrava muito, ele e Cibele, que era a mulher daquele momento dele, nos arquivos portugueses, né? Então, o tratado que eles usavam era o livro quinto, não era nem o tratado todo, porque o tratado todo tinha vários livros, da obra A Ciência dos Engenheiros, de Bernard Forest Belle-Dor. Então, toda aquela reprodução que vocês viram são desenhos a nanquim, feitos por integrantes da aula, Inácio José e Manuel Antônio Ribeiro, sendo o último Furriel do Regimento de Artilharia da Bahia. Então, vejam a qualidade dos desenhos, ele manda para ver se convencia, né, ao Conselho Ultramarino a dar o aumento do seu soldo, a facilitar as coisas para as aulas, né? Pelas cartas dele, a gente vai tirando o quanto sempre foi difícil no Brasil a lida com a educação. E havia os outros tratados, como o de Davila, e vários outros. O século XVIII é inundado de tratados arquitetônicos. Muitos, são vários, né? E que apresentavam soluções para tudo, para todos os elementos. Olha, esse aqui é de Bibiena para vasos, urnas, né? Esse aqui, como ele era barroco, vocês imaginem que as soluções barrocas são extremamente pomposas. Aqui já a linguagem neoclássica começa a dominar. Então, vocês veem assim aquela... e vejam na Bahia o que é que isso vai, no que é que isso vai se desdobrar, né? Evidentemente que há invenção nessas soluções, mas vejam que o vocabulário é extremamente clássico, né? Você comparar com aquele vocabulário de Bibiena, por exemplo, que era barroco, né? Mas tinha de tudo ali, inclusive que evocava cestos de flores,
Sempre presente as guirlandas. Aqui são outras obras baianas, em que no mesmo retábulo pode aparecer 2 tipos de vasos ou de urna, uma urna flamejante e um vaso, né? 2 urnas flamejantes, essa daqui dos terceiros de São Francisco. E olha aqui a quantidade de proposições e outra coisa, a própria cultura da época, por exemplo, começa a se utilizar as pinhas nas platibandas das casas, nos portões de entrada. Veja isso aqui, como se parece com uma pinha. É da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória, tá? Que é do entalhador Francisco Hermógenes de Figueiredo. Olha aqui, mais proposições, e notem como essa cultura artística vai ser interpretada na Bahia com o uso desse vocabulário que se baseia no vaso de flores, nas molduras que se metamorfoseiam em folhas e flores, e nas guirlandas que vai se entremeando, entrelaçando nessas molduras. Inclusive, eles tiram partido das volutas facetadas, né? Que não foram quase que usadas durante o século XVIII e que no XIX terão um uso bastante abundante aqui. Mas, assim, retornando àquela ideia da decoração das armações. É evidente que as armações deveriam distribuir nas paredes das igrejas, ou até em cima das talhas, né? Guirlandas de flores naturais ou de flores artificiais, e que pendiam com argolas. Essas argolas vão aparecer na talha, nas mesmas funções que elas tinham na decoração dos templos interna, nas decorações efêmeras. Essa solução do laço de fita debruado, isso é uma solução que migra da vestimenta, sobretudo a rococó, para a ornamentação. Migra, conversa com a joalheria, quer dizer, é difícil a gente dizer migra, mas assim, conversa, que isso aqui veio do mundo da moda, eu não tenho dúvidas, porque é uma fita debruada, um laço, que aparece em várias estruturas relacionadas à moda feminina, sobretudo. Olha aqui, como vai aparecendo em várias situações, desde as mais simplificadas até as mais sofisticadas, mais complexas. E olhe como ela aparece na joalheria. E aqui na talha baiana. Olha aqui na joalheria. Isso é joalheria portuguesa do século XVIII. Olha, isso aqui são pérolas que estavam nos camafeus, nas obras de joalheria, que estavam nos bordados, né? Olha aqui as presilhas, essas presilhas deveriam ser usadas pelos armadores para prender as fitas, os elementos ornamentais. É uma pena que a gente não tenha nenhum registro dessas armações. Olha aqui, olha os laços de fita na joalheria. Isso aqui eu encontrei na internet e trouxe para vocês verem a delicadeza do trabalho desse Debrun. Esses feixes de pena, essas pérolas que são próprias da moda, do toucado, né? do adorno de cabeça, de cabelos, né? Típico do século. E os bordados, né? Que inclusive receberam nomes do próprio estilo, rococó. Essas fitas, olha, nós vamos encontrar na talha baiana, e não deve ser só na talha baiana, estou falando a baiana porque é que eu estudei e conheço com mais profundidade. Então, assim, essas flores de fita nós vamos encontrar em madeira na talha baiana. Não é necessariamente essas. Eu, na verdade, não consegui encontrar, mas o princípio é esse que vocês estão vendo. Olha aqui como elas são feitas, e todas essa ornato ligado aos cortinados vão se transpor para a talha, não somente a talha do século XIX, a do XVIII também. É que a gente não tem tanto elemento para analisar o XVIII, mas aquelas sanefas,
que a gente chama de bicão, né? Aquelas sanefas eram sanefas que vinham dos cortinados, que vinham das estruturas, como essas presilhas que vocês estão vendo, que amarram, onde o cordão, geralmente dourado, né, recolhia, né, arrepanhava as cortinas e prendiam nessas presilhas, que ainda hoje são produzidas inspiradas nas presilhas do passado. Olha aqui, um ambiente decorado à moda neoclássica, inglesa, né? Francesas, aliás, né? De 1811. Olha, as franjas, as borlas, né? E as presilhas, que eu quero que essas presilhas aparecem na talha. Né? Olha, os medalhões que podem aparecer na própria tapeçaria. Isso é um gobelin, mas para um projeto e uma realização inglesa. E veja, olha a fita que se cruza na altura dos seios na moda feminina, que eu dizia para vocês, que eu fiz referência a vocês. Olha os apliques nessa roupa francesa, que data de 1760 a 1770. Olha a padronagem dos tecidos que a gente vai encontrar também no interior das igrejas, sobretudo no estofamento das imagens. Nós não vamos encontrar exatamente os tecidos que a gente dispõe, mas o princípio, a alegria, o frescor, por exemplo, esse frescor da padronagem desse tecido a gente encontra nas imagens do Rococó. E aqui são vários exemplos. Olha os detalhes da cortina. Isso aqui fui eu que fiz uma ampliação para vocês sentirem. Né? Essas sanefas, você veja que eles põem a sanefa de tecido enorme, mas aqui na Bahia, por exemplo, elas vão ser uma estrutura mais expressiva em madeira. Olha aqui as presilhas que ainda se produzem hoje, mas inspiradas nas do passado. Tem desde as mais simples, que são mais clássicas, até as mais sofisticadas, mais decorativas. Essas gravuras e esses tratados, eles vinham com indicação de ornato de tudo, até das caneluras das colunas, que daí o artista podia adotar parte ou modificar. Né? Na Bahia, nós vamos ter uma variedade enorme. Geralmente são detalhes muito delicados e muito discretos, bem afinados com o momento neoclássico. Mas vejam que esse aqui mesmo é do Tratado de Davila, né? Acho que é de Davila. Veja quantas soluções dos trifólios, enfim. E olha aqui o que nós aqui, nesse caso, foi feito um embastonamento, mas tem uma hora que o embastonamento parece uma pérola delgada, né? Para caber dentro da canelura. Essa marcação eu acho fenomenal. Os altos da canelura fazem uma volta e se entrelaçam uns nos outros para marcar o terço inferior da coluna. É lindíssimo, de uma delicadeza formidável, como dizia minha mãe, formidável. Aqui é o embastonamento, com bastão mais comprido e dois parecendo pérolas arrematando embaixo e em cima, marcando o terço inferior da coluna. Aqui o embastonamento já marca o princípio do terço inferior e o centro do terço inferior. Olha aqui, mais embastonamentos. Esse aqui ele faz também um entrançado muito parecido com aquele, mas com a diferença que apresenta os bastões com a terminação em pérolas. Um outro capítulo, muitas dessas coisas a gente pode também ter sido proveniente de alguns tratados, como desse arquiteto, que eu vou dizer o nome para vocês, que ele tem propostas para gradis de ferro, na linguagem neoclássica. Ele foi muito importante para o neoclássico.
E veja o embastonamento que aparece aqui em ferro. E veja também, olha, os motivos clássicos, como eles vão gerando outras formulações a partir do adelgaçamento, a partir, né? Olha aqui um texto da coluna, esse aqui é extremamente diferente de tudo, mas a gente vai encontrar nessas propostas de tratado. E a outra coisa impressionante na Thalia Baiana é a variedade de florões, que são florões clássicos. Esses florões vêm do repertório da arquitetura clássica, né? E são vários na Thalia Baiana, assim como esses fios de trifólios decrescentes terminados em pérolas. E olha lá a presilha das cortinas, que aparece, inclusive com a rodinha onde provavelmente se colocava o prego ou o parafuso. Olha a beleza da proposição desse retábulo, que é o retábulo da Igreja de Santíssimo Sacramento Nossa Senhora do Pilar, onde a gente vai encontrar todos os motivos relacionados com essa ideia da arte efêmera, da arquitetura efêmera. As argolas de onde pendiam as coisas que eram colocadas, os elementos, né? Guirlandas, tecidos e tudo mais, né? E o uso dessas volutas facetadas, de faces retas, que foi muito bem utilizadas nessa formulação. Os florões, os ornatos, baseado nos ramos acânticos, nos trifólios, né? Novamente, os medalhões com as fitas debruadas. E olha como o bordado em pérola é um bordado atual, mas muito dessa técnica ela guarda as tradições. Veja como a pérola entrava para contornar. Olha aqui como ela entra, contornando. Olha, ela está contornando, fazendo aquilo que fazia nas artes femininas, do bordado, da moda, né? Olha aqui as proposições. E veja que nos tratados também vão aparecer uma série de florões. Eu não encontrei uma série de gravuras só de florões que eu coletei, eu não consegui achar. Mas abunda na literatura artística esses florões. Olha, eu acho que terminou aqui. Não. Aqui o negócio parece que... Ah, não. Então, olha aqui a qualidade dos florões, eu fiz de mais de perto para vocês sentirem. E como na Bahia, eles vão ter há uma suficiência técnica, estética na interpretação desses florões que são impressionantes. Eu acho que eu dei uma barbeiragem aqui, risquei o slide, viu? E está todo riscado, desculpem, foi erro meu, barbeiragem minha, mas ainda bem que não afetou esse risco verde que vocês estão vendo. Eu experimentei mesmo utilizar essas marcações, mas olha essa nefas. Daqui pendiam cortinas, que mudavam de cor conforme as cores litúrgicas, né? Podiam ser vermelhas, roxas, verdes. Olha, a formulação do gradeado com base no florão, com aro perolado, e das molduras que se metamorfoseiam em folhas, né? No caso do púlpito. Olha que beleza esse florão, que parece um girassol ou até uma dália. Eu fiquei em dúvida que flor remeter a essa interpretação, né? Olha aqui também, ele podia arrematar uma moldura, um emolduramento de pintura, de teto, e aproveitar o centro do florão para pender uma luminária, isso depois, né? Aí depois eles vão fazer misérias nesses interiores, porque ou gente que desrespeita,
Nossa, eu não imaginei que eu tinha posto esse coisa em cima de tudo. Olha, de perto é um florão composto a partir de folhas de louro, né? De folhas de louro. De modo que, olha que beleza essa composição do intradorso do arco cruzeiro de Nossa Senhora do Pilar. Eu vou abrir não, já está aberta a outra, que é para finalizar a apresentação. Ai, meu Deus, saiu tudo riscado, hein? Realmente tem aí alguma coisa, tudo riscado saiu. Eu acho que eu acionei. Bom, essa é a segunda parte. Olha, entre esse conceito e essa relação entre arte efêmera e arte materializada, né, nós vamos ter os fingimentos, ou seja, a pintura ilusionista, que muitas vezes não se optou por ela por uma questão de ser mais econômica, mas porque era mais durável, né? Por exemplo, nossa umidade inviabiliza muito o uso de tecidos nas paredes, o uso de papel de parede, embora se usou. Quando entrou em moda, se usou, mas assim, nós temos um grau de umidade, salinidade, que destrói essas coisas com facilidade. Então, assim, vamos imitar. E aqui, no fundo, vocês estão vendo que está uma imitação de tela-douro, que eram esses tecidos bordados a ouro, que já se comprava, né? Que vinha da indústria têxtil europeia, da Itália e de outros centros produtores, e vinham também do Oriente, né? Os brocados, né? Esses são tecidos do século XVII que a gente encontra na internet e numa instituição que preserva de museus. Olha a riqueza e a variedade dos tecidos que se dispunham para imitar. Não quer dizer também que essa imitação era uma coisa literal. O pintor terminava também criando o seu padrão, né? Isso é interessante a gente pensar nessa capacidade que o pintor tinha em criar o seu padrão. Olha aqui essa tela doiro em azul, que é da Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. E veja a variedade de tecidos, né, bordados a ouro, a prata, né, que a gente vai ter no século XVII, XVIII. E esses eu vi pessoalmente em Valência. A festa das Faias, que é essa grande festa, manifestação de arte efêmera, inclusive eles terminam queimando as esculturas que você fica louco, as esculturas são tão bonitas, né? Embora realistas, mas porque mantém a tradição, né? De serem realistas, e as rainhas e as princesas se vestem à moda do século XVII. A cidade teve um mercado da seda muito desenvolvido, e até hoje eles ainda produzem, tanto no modo artesanal como no modo industrial, essas patronagens, que com certeza serviram de inspiração aos pintores na hora da pintura das imagens, das roupas das santas, e assim por diante. Como vocês estão vendo esses dois exemplos, e aqui mais tecidos. Lá em Valência, a gente encontra nas lojas especializadas todo o traje, que inclui o véu de renda, e joias e tudo mais. E para todos os preços, porque tem princesas de vários níveis econômicos, né? E também os tecidos, aqueles que são feitos de seda, manualmente, artesanalmente, são bem mais caros, né? Você não consegue comprar. Mas tem também a opção industrializada, que tem um efeito bonito. Veja que nós vamos encontrar esses efeitos no estofamento das imagens. Todos esses efeitos a gente vai encontrar, né? E um outro capítulo interessante
importantíssimo da talha baiana do século XIX são os gradis, que durante muito tempo me desafiava, porque eu dizia de onde eles tiraram essas formulações, onde eles se inspiraram para isso. E, por incrível que pareça, eles se inspiraram em tratados do século XIX que faziam proposta para gradis, mas eles vão modificar, eles vão inventar a partir disso. Mas vejam que os elementos básicos, que são as molduras que se metamorfoseiam em folhas, as guirlandas e os florões, vão marcar sempre presença. Tá? As referências à decoração efêmera. Agora, o mais interessante é que, do ponto de vista técnico, esse repertório não podia ser interpretado na madeira, porque os elementos de ligação terminavam ficando muito frágeis. A maioria desses gradis hoje tem um anteparo de madeira ou de madeirite, esse aí, com certeza, é de madeirite. Por quê? Porque, na próprio uso, os joelhos e tudo batiam e quebravam o gradil, porque era para ser de ferro e não de madeira, né? Mas, olha, chamando a atenção para vocês, para as argolas, de onde pendem as guirlandas. Olha que lindo esse gradil da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo. É primoroso esse gradil, mas que já insere a temática dos medalhões ovais com olha, essa composição, essa outra. Eu já estou... Olha a flor de fita que eu disse para vocês. Essa que vocês estão vendo no meio. A flor de fita, tá? Que onde vocês podem ver que era próprio da moda. E aqui um bordado de pérola, para vocês verem que a disposição das pérolas. E esse é um gradil. Gente, eu risquei toda a apresentação. Minha Nossa Senhora. Olha aqui. Isso aqui, claro, está mal pintado, né? Deve ter sido pintura mal feita, posterior. Olha, é um tratado de Neuforge, é um arquiteto Neuforge. E veja as proposições que ele faz. E, justamente, olha, as ligações são ligações que é para ferro. Na madeira, fica tecnicamente frágil. De Neuforge, olha como motivo clássico de um entrelace, olha como ele é interpretado, né? Fica oval, mas é o mesmo motivo entrelaçado por molduras fitomórficas. Olha aqui, as soluções para ferro, né? Tudo isso era solução para ferro, porque o século XIX é dominado pelo ferro. Eu vou passar, só para vocês terem uma ideia dessa cultura artística. Olha as soluções, está vendo? Com as pérolas, com os florões inseridos em aros, com simétricos, mantendo a simetria, a terminação. Enfim, tudo que a gente vai encontrar nos nossos gradis utilizados nas tribunas, utilizado no coro, das igrejas baianas do século XIX. Olha as soluções que ele apresentava, inclusive para urnas, para elementos de arremate. Olha, isso aqui a gente encontra essa formulação nos gradis de madeira entalhados da Bahia. É tudo isso. Olha, esse movimento em stippet que vai se afunilando. Olha o embastonamento das pilastras que a gente vai encontrar nas colunas. Olha esse aqui, embastonamento também. Enfim, é uma cultura artística que as propostas vão se alimentando. E aqui na Bahia eles fazem formulações como essas, né? Que, se fossem transformadas em gravuras, certamente serviriam de inspiração para outros artistas
no mundo. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha as ideias nesse outro tratado, que acho que é o de Davila. É o de Davila. Olha, aquele entrelace, está vendo? Já mais redondo. Né? Nós vamos encontrar coisas muito parecidas com isso na Natália Baiana. Olha aqui. Eu já tinha mostrado esse, mas coloquei pertinho. E olha a quantidade de propostas, olha os laços de fitas debruados. Isso aqui podia ser adaptado a óculos, adaptado a medalhões, a molduras para pinturas, enfim. Olha, mais entrelaces mais angulosos. Muito interessante a gente ver que, olha para esse entrelace aqui, e a gente tem coisas muito parecidas com essas soluções, como essa que vocês estão vendo, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Né? Olha ele aqui, que é uma tribuna da Capela Mor. E aqui, olha, a variedade de motivos clássicos, e geométricos, também clássicos, né? E tudo isso é repertório clássico. Olha, isso aqui a gente encontra em teto. O teto da Igreja da Horta Terceira de São Francisco, daqui de Salvador, é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Né? Olha a beleza, a variedade. Eu vou também para Chaves dos Arcos, nós vamos encontrar também para os mísulas. Né? Olha aqui uma mísula composta aqui na Bahia, para púlpitos, né? Olha, de perto lá do Pilar, que é uma obra-prima de Joaquim Francisco de Matos Roseira. Olha essa sanefa, era uma sanefa que ela tinha uma expressividade e terminava contribuindo para a decoração, porque como a decoração refluiu para os elementos funcionais, utilitários, então esses elementos tinham que ter uma expressão decorativa bastante forte. Então, por isso que as sanefas ganharam. E daí pendiam cortinas, né? Que provavelmente tinham outras sanefas de tecido. Né? E elas também aparecem na pintura. Olha os óculos, a solução para os óculos, os festões, né? Enfim, também aparecem na pintura. Olha o motivo clássico da cadeia de diacantos enrolados, né? E com florões ao centro. Enfim. O mais interessante é que os gradis de ferro praticados na Bahia do século XIX não se influenciam por essas formulações do Tratado de Neuforge. Eles têm um outro repertório que é baseado nesses S's, nessas volutas em S. Todo o gradeado, que foi estudado muito bem por um orientando meu, chamado Gilberto Assis, todo o gradeado ele se move com base nesse motivo elementar, que é um S com dupla, uma voluta com dupla enrolamento e de grande simplicidade, mas que as composições vão variando, mas também o vocabulário neoclássico de florões, rosetas, vão estar presentes. Aqui já mostrei para vocês, estou voltando. Aqui a flor de fita, né, que aparece. Acho que eu estou repetindo aqui. Pronto. E aqui são os trajes do século XVIII, para vocês entenderem como as folhas naturais ou artificiais, as plumas, os leques, as pérolas, e os laços, e os debruns, e as flores entram na vestimenta feminina, né? Os laços de fita, olha que esse corpete é todo feito de laços, de fitas. Né? E olha que hoje ainda o que se faz, que vocês já viram, eu só estou... E, mais uma vez, a linguagem
ligada aos cortinados e à moda, influenciando. E, finalmente, o que é que a gente tem nos tetos? A gente tem tudo isso. O teto é uma síntese de tudo isso, e mais ainda, é tudo aquilo que a gente não fazia na arquitetura e que a gente só tinha no interior por causa da pintura ilusionista. Então, assim, primeiro, a gente vai ter uma arquitetura com maior, um vocabulário, um repertório muito mais complexo e cheio de cúpulas, de platibandas, de colunas, de arcos, de balcões, né? Tudo que a gente não tinha na arquitetura do templo, né? Ou pelo menos não tinha nessa profusão. E também ornatos que a gente não era comum a gente ter. Guirlandas com flores coloridas, né? Flores, vasos com flores, anjos segurando flores, essa malha arquitetônica da Igreja do Paço, que a gente não vai ter isso em tridimensional de jeito nenhum, né? Olha, todos esses elementos decorativos que a gente não vai ter nem mesmo na Itália do século XVIII. Gente, me desculpe, eu risquei os slides. Agora vai ser difícil tirar eles daí. Acho que vou ter que recompor essa apresentação. Então, assim, todos esses elementos que se manifestam na pintura em perspectiva, eles, na verdade, fazem parte daquele conceito de armação, da capacidade de iludir, né? Da capacidade de incluir uma coisa que não se tem e que se passa a ter através da pintura ilusionista, né? E eu acho que termina aqui com os créditos, que há muitas imagens e as referências que estão incompletas, mas enfim. E eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês.